amor de Deus, André, esse cachorro era conhecido da família, não era? Já tinha atacado animais, já tinha atacado outras pessoas. E como é que tá essa criança agora, André? Boa tarde pra você, bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todo mundo que acompanha o JT1 na tarde dessa quarta-feira. É o seguinte, a criança, ela tá no hospital. Você falou aí que a gente ia falar com a mãe dele não tá aqui, tá, Arthur? Só para esclarecer, a mãe está na delegacia prestando boletim de ocorrência sobre o caso. A criança está no Otávio de Freitas, a gente vai conversar já já com a tia da criança que está acompanhando o quadro de saúde dela. Mas, para explicar a situação, foi da seguinte forma. A gente está aqui na Praça dos Torrões, onde tem comumente a presença de animais como pitbull e outros cachorros que ficam aqui soltos. Mas eu vou pedir para Elias mostrar lá a esquina dessa rua que a gente está agora. Foi na esquina dessa rua, Arthur, que aconteceu o acidente, aí esse ataque de pitbull na noite de ontem, era por volta das 9 horas da noite, tá certo? E aí a criança estava aqui, chegando aqui na esquina com a mãe, ela queria lanchar, a mãe estava vendo que a criança ia lanchar, e aí nesse momento vinha o dono com a namorada desse pitbull. O dono do pitbull com a namorada estava vindo no caminho. E aí aconteceu o ataque. Para explicar melhor sobre isso, eu estou aqui com a Maria Eduarda. Maria, vem para cá, por favor. Que ela estava junto com a mãe e com a criança na hora do ataque. Como foi que aconteceu? A criança estava na esquina, o pitbull chegou, como foi o ataque? Ontem eu estava na Batatinha com meus filhos, lanchando. E ela chegou com o filho dela e ficou na esquina porque ele estava decidindo o que ele queria comer. Aí ele disse, eu não quero Batatinha não, eu quero milkshake. Aí ela ia atravessar com ele. Quando ela estava com as mãos dadas com ele, aí passou um casal com o pitbull. E o pitbull foi e avançou nele. Aí o dono começou a atirar, mas não conseguiu. A mulher se jogou em cima do pitbull. Veio outras pessoas de lá do outro lado do açaí, mas não conseguiu. E o homem disse ainda assim, ó, ele odeia a criança. Aí quando viram tudinho, ele ainda foi atacar o bumbum da criança. E o dono foi-se embora com o cachorro. Isso ele não estava com uma corrente de grande porte, que era para estar. E eu disse, ei, vem embora socorrer a criança, vem embora socorrer a criança. E na mesma hora ele disse, eu vou guardar o cachorro e volto, mas não voltou. E ele não prestou socorro? E ele não prestou socorro à criança, não prestou socorro à criança. Agora, uma dúvida que o Arthur perguntou. Vocês aqui da comunidade, esse cachorro, ele é conhecido, já tem histórico de ataque? Vocês conhecem ele ou é novo? A gente não conhece ele, nem conhece o dono. Estão dizendo que ele é do Vietnã. Mas a gente não conhece ele aqui não, mas conhece outros que vivem aqui da praça, solto, que é uma praça no lugar de criança brincar, quem brinca é os pitbull. E ninguém quer saber não, se morder, se mordeu, ninguém quer saber. Entendi. Agora, Arthur, eu vou conversar agora com a Raíssa Emanuela, que é a tia da criança, porque a Maria Eduarda falou do momento do ataque. A criança foi atacada, o dono do cachorro não prestou socorro. Segundo ela, ele disse que ia guardar o pitbull e iria voltar para socorrer a criança. Não voltou. A criança foi socorrida para a UPA dos Torrões. Depois disso, qual foi o procedimento? Como é que está o estado de saúde da criança? Chegou lá, fizeram um curativo de compressão para estancar o sangue. E por volta de 1h da manhã, a ambulância chegou para transferir ele lá para o Otávio de Freitas. De lá ele ficou até agora, até 10 horas da manhã, e levaram ele para o Bairro Lima para fazer a vacina. De lá já levaram de volta para o Otávio de Freitas para fazer a cirurgia do enxerto. Eu acho que é assim que se diz o nome, para recuperar a área que foi lesionada. E aí ele está estável, mas mentalmente ele está arrasado, como ele já é uma criança de 9 anos e o entende. E estava contando muito agora nessa semana que vem, que é o aniversário dele de 10 anos. Estava muito feliz, ansioso. E quando foi ontem aconteceu esse caso com ele, a gente está arrasado que é a justiça. A gente tem imagem da mordida no braço, né? Do ferimento que ficou no braço. Mas ele foi mordido em outra parte do corpo também, não foi? Nas nádegas, na parte de cima, à direita. Ele, quando caiu, que minha irmã segurou ele, puxando ele, o cachorro ainda conseguiu arranhar, acredito, com a pata, conseguiu passar assim nas nádegas dele que arranhou. Entendi. Como é que tá a mente da criança? Ele tem chorado muito? Ele tá em choque? Como é? Quando eu cheguei lá, por volta das 10 horas na UPA dos Torrões, ele estava muito assustado. Aí eu disse, que foi, Pedro? Você mexeu com o cachorro? Foi ele, não, tia, eu só estava atravessando com a minha mãe. Quando eu vi, ele estava comendo meu braço, ele comeu meu braço, tá ardendo muito, e chorando, passando mal, que ele estava enjoado, eu não sei se por conta do susto, por conta do ferimento, eu não sei explicar. Mas ele está arrasado, arrasado.
Arthur, eu queria falar aqui nesse ao vivo duas coisas. Na verdade, três coisas. Primeiro, que a população disse que é comum aqui na praça, aqui na comunidade, todo final de semana, cachorros estarem soltos aqui, sem focinheira, sem o equipamento adequado, eles ficam soltos. Inclusive, algumas pessoas já sofreram carreira, né, que a gente chama de outros cachorros, né? A própria Raíssa aqui já levou, não foi, Raíssa? Eu estava aqui, eu acho que numa sexta-feira, com meu esposo e a minha filha aqui de 3 anos, quando a gente se depara um bocado de cachorro subindo nos escorregos das crianças. Eu disse, oxe, vamos sim, para que esse cachorro vai pegar a gente. Quando eu peguei ela, botei no braço, eles vieram correndo, só que não parou na gente, passou direto. E aí, todo mundo com medo, fica todo mundo com medo. Deus o livre, se tivesse pego a minha filha não ia estar aqui para contar a história, que aconteceu também com meu sobrinho. E graças a Deus, hoje ele está vivo para contar a história. E a gente quer justiça, não vai ficar assim não, a gente vai achar. Nesse momento, a minha irmã está vindo da delegacia, que ela foi lá prestar o BO. Ela está a caminho daqui e vamos deixar assim não. Pronto, o sentimento é de revolta, Arthur, mas eu queria falar duas coisas. Primeiro, a gente teve acesso, eu estava pesquisando aqui antes de entrar ao vivo, existe uma lei estadual e a princípio ela funciona somente em Jaboatão, que regulamenta a circulação, o trânsito de animais de grande porte na região metropolitana, né? E aí os cachorros têm que estar com focinheira, têm que estar com a guia curta e em locais públicos eles têm que funcionar dessa forma, eles têm que andar dessa forma, certo? Em propriedade particular não tem nada a ver, cada um cria como quer, mas em propriedade pública tem que andar com a focinheira e com a guia curta. Esse é um ponto. O outro ponto é que antes da gente entrar ao vivo, a gente estava conversando com a família e aí um homem aqui da comunidade, ele veio com um pitbull sem focinheira, Arthur, sem focinheira. Ele entrou nesse campo aqui, eu queria que o Elias mostrasse esse campo de futebol que está aqui atrás. Ele entrou nesse campo e ficou andando com um cachorro, jogando um graveto para o cachorro pegar, um pitbull, tá certo? Também de grande porte, não foi o que aconteceu o acidente, tá? Aí ele ficou andando aqui, ficou rindo para a câmera, e aí depois ele foi para o outro lado, e aí em seguida, Arthur, que é uma coisa que não aconteceu com a gente, mas a gente presenciou, e isso choca a gente, alguns jovens que estavam lá do outro lado fizeram gestos obscenos para a câmera, porque não era, dizendo que não era para a gente filmar, mas quando eles passaram aqui, eles agrediram a outra equipe de reportagem da outra emissora que estava aqui. Ele fez assim, não filma não, tirou a camisa e bateu na câmera do nosso colega aqui de profissão, inclusive a gente presta solidariedade a ele. Mas a comunidade fala que isso é muito comum, os donos de animais ficam aqui com os animais sem focinheira e tudo mais. Uma outra questão é que eu já conversei com adestradores de cães e eu perguntei o que leva um cão a agredir, porque muitas vezes a pessoa incita o animal, e isso a gente entende que é errado, e aí nesses casos teve um motivo, mas tem casos que o cão agride a pessoa sem ter sido incitado antes. E nesses casos, certo? Existem algumas coisas que podem desencadear o ataque do animal. Uma coisa que pode desencadear o ataque do animal, no caso, por exemplo, do Pedro Lucas, ele tinha 9 anos, é que o tamanho da criança é muito parecido com o tamanho do animal. E isso termina despertando o interesse do animal por algum motivo. A criança também se movimenta mais do que um adulto, e isso também chama a atenção do animal, pode provocar o ataque. Outra coisa é dependendo do comportamento do dono, do tutor do animal. Dependendo das brincadeiras que ele tem, pode ativar gatilhos do animal e pode levar a um ataque. São N situações que a gente não tem como dizer, porque o animal é um animal irracional, né? O cão é um animal irracional. A gente não tem como saber o que levou o ataque a acontecer. Mas aqui fica o nosso registro. Se você é dono de cães de grande porte, que tem histórico de ataque, use focinheira, use o equipamento necessário, tá certo? E também muita atenção a vocês que têm crianças na rua, ou vocês adultos mesmo, porque essas coisas podem acontecer com qualquer pessoa. Lembrando também que a culpa nunca é do animal. Tá certo? O animal não tem culpa, às vezes ele age por instinto, ele é irracional, como eu já falei aqui, mas a gente não quer aqui demonizar o cachorro, nem provocar aí a ira, a revolta da comunidade com o animal, tá certo? Mas aqui fica registrado, a família está prestando boletim de ocorrência, a criança está no Otávio de Freitas, né? Está sendo realizado ali o processo cirúrgico com a criança, ela segue estável, graças a Deus, mas aqui fica o alerta e a denúncia da família. Voltamos com você, Arthur. Muito obrigado, André. E vale lembrar que tudo que você falou aí sobre essa lei que funciona em Jaboatão, existe lei em outros países. Eu sempre, quando tem um ataque de pitbull, eu volto a falar sobre esse assunto, porque tem país que é proibido ter pitbull. País inteiro, não é estado, cidade, não. É país inteiro que existe a proibição de ter pitbull. A gente tem aqui, André, imagens do momento em que o tutor do animal sai depois do ataque, tá? E ele sai andando no meio da rua
tranquilo, tranquilo. Só que, olha, como você falou, ele está com a guia, que aparentemente não é uma guia curta, tá? E está sem focinheira. A gente está mostrando imagens agora que recebemos, imagens que são depois do ataque à criança. A criança que agora está traumatizada. Você viu o que ele falou, né? Você viu o que ele falou para a tia? O cachorro estava comendo meu braço. Veja a inocência da criança. Estava comendo meu braço. A mãe estava ali naquele momento, junto com todo mundo, mas precisou ir na delegacia prestar o depoimento dela. Mas a qualquer momento ela pode voltar para trazer, inclusive, detalhes, né, André, de como é que essa criança está agora. A gente já conversou com a tia, mas a mãe está com a criança. Está com a criança no hospital e na delegacia também prestando depoimento. Qualquer momento a gente volta com essa história desse ataque de pitbull lá na Roda de Fogo.